O neve caía lenta e hipnoticamente no ar frio de dezembro. Cada floco, um minúsculo diamante lapidado que brilhava sob as luzes douradas e opulentas da cobertura Sterling. A residência de 5 andares erguia-se sobre a metrópole americana como uma catedral de vidro e aço, um monumento à riqueza que afastava a escuridão da noite. O interior estava cheio dos sons suaves e lisonjeiros de um renomado quarteto de jazz natalino e do tilintar baixo e cultivado de taças de champanhe de cristal. Os convidados, uma elite escolhida a dedo de investidores, políticos e socialites, vestiam pesados mantos de veludo e smokings feitos sob medida. Eles se moviam fluidamente, como um cardume de peixes exóticos, de uma sala suntuosa para a outra, enquanto garçons silenciosos carregavam bandejas de prata artisticamente decoradas com ornamentos feitos à mão e ramos de pinheiro perfumados. Tudo parecia perfeito. Tudo parecia imensuravelmente caro. Tudo foi orquestrado nos mínimos detalhes para refletir a imagem impecável do sucesso final de Richard Sterling. No entanto, para Emily Sterling, essa perfeição era uma gaiola dourada que lhe roubava o ar para respirar. Ela ficou parada perto das pesadas portas de vidro da varanda. Uma mão protetora colocada sobre sua barriga de 6 meses de gravidez, como se quisesse proteger seu filho ainda não nascido da falsidade naquela sala. O barulho dentro da cobertura, o riso que não alcançava os olhos, as conversas sobre dinheiro e poder, começou a afogar seus pensamentos. Por um momento, ela desejou apenas ar. Ar verdadeiro, frio, penetrante, que não cheirasse a água de colônia cara e pesada ou aos difusores artificiais de canela. Ela empurrou a porta pesada e saiu para a noite. A varanda envolvia o edifício como uma fortaleza, emoldurada por grades de vidro cristalinas que ofereciam uma vista desimpedida da cidade cintilante lá embaixo. Flocos de neve pousaram suavemente em seus cílios, derretendo em gotas frias que escorriam por suas bochechas quentes, acalmando-a de uma maneira estranha, quase dolorosa. Ela apertou o cachecol de caxemira em torno de seus ombros estreitos e respirou fundo. Seu coração, que tinha disparado a noite toda, se estabilizou pela primeira vez. Lá fora, no silêncio do inverno, ela podia ouvir a si mesma. Mas a calma durou pouco. Atrás dela, a música diminuiu quando a porta da varanda se abriu. Então ela ouviu passos, passos pesados e dominantes, que faziam a madeira do convés ranger. Ela reconheceu o ritmo imediatamente. Richard sempre andava como se cada centímetro quadrado do chão que pisava lhe pertencesse. Emily! Sua voz cortou o ar frio como uma navalha. O que você está fazendo aqui fora? Os convidados estão perguntando por você. O Sr. Henderson queria parabenizá-la, e você desapareceu. Ela se virou lentamente, tentando manter uma expressão neutra, embora seu estômago estivesse apertado. Eu só precisava de um momento, Richard. Está muito barulhento lá dentro, e fiquei um pouco tonta. Richard entrou completamente na varanda e deixou a porta bater atrás de si, abafando o barulho da festa, mas aumentando a tensão entre eles a níveis imensuráveis. Suas bochechas estavam vermelhas de álcool. As veias em seu pescoço ligeiramente salientes. Mesmo sob seu terno italiano feito sob medida, Emily podia ver a tensão agressiva que irradiava dele como ondas de calor do asfalto. Ele bebeu muito rápido naquela noite. Era um padrão que ela vira muitas vezes, mas esta noite parecia diferente. Mais imprevisível, mais perigoso, mais final. Você está me envergonhando, disse ele em uma voz baixa e gutural que era mais perigosa do que qualquer grito. É Natal, a noite mais importante do ano para a empresa. As pessoas esperam ver a família Sterling unida e feliz. Não assim, não com sua ausência teatral. Eu não estou me escondendo, respondeu Emily. Sua voz permaneceu suave, cautelosa, como se falasse com um animal selvagem.
Eu só precisava de ar. Ele riu baixinho. Não era uma risada de diversão, mas um som pequeno e agudo. Ar. Claro. Essa é a sua desculpa toda vez que você não consegue suportar estar com pessoas que são realmente importantes. Seu estômago se apertou dolorosamente. Richard, estou grávida. Meus pés doem. Minhas costas doem. Estou exausta. Estou fazendo o meu melhor para interpretar a esposa perfeita. Você sempre tem uma desculpa. Ele se aproximou, invadindo seu espaço pessoal, cheirando fortemente a uísque envelhecido e fumaça de charuto. Você sabe quantos investidores estão neste salão? Você sabe quantos repórteres do Times estão lá? Você sabe o que eles pensam quando veem você se esgueirando assim como uma criança assustada? Eu não me importo com o que eles pensam, sussurrou Emily, segurando as lágrimas de frustração. Mas eu me importo. Sua voz aumentou, ecoando nas paredes de vidro, e então ele se recompôs com esforço. Você tem que entender. Você é minha esposa. Você é uma vitrine. Você deve apoiar minha imagem, fortalecer minha marca, não destruí-la. Suas costas tocaram a grade de vidro fria e gelada. Ela nem tinha notado que havia recuado. Richard a dominava agora, bloqueando o brilho quente da cobertura atrás dele. Uma silhueta escura contra a luz dourada. A neve se depositou em seus ombros largos e não derreteu. Richard, você está me assustando, disse Emily baixinho, sua voz tremendo. Ele bufou com desprezo. Medo? Você sempre exagera. Você é histérica. Emily, você só tinha que sorrir, segurar meu braço e agir como se pertencesse a este lugar. Mas você desaparece. Você parece miserável. As pessoas notam isso. Elas falam. Elas acham que algo está errado no nosso casamento enquanto estou tentando fechar o maior negócio da década. O pulso de Emily acelerou tanto que ela ficou tonta. Não estou tentando arruinar nada. Você arruína tudo sem nem tentar. Seus olhos vagaram friamente e calculadamente para sua barriga protuberante. Olhe para você. Você nem é mais atraente. Richard, por favor, me deixe entrar novamente. Podemos conversar quando você se acalmar. Essa palavra o parou como uma parede. Acalmar? Ele repetiu baixinho, quase sussurrando, em um tom que congelou o sangue em suas veias. Você acha que eu não estou calmo? Ela engoliu em seco. Suas mãos tremiam incontrolavelmente. Por favor, por causa do bebê, eu te imploro. Algo na expressão de Richard mudou fundamentalmente. A tensão em seu rosto não se suavizou, mas se tornou mais definitiva, mais má. Era o olhar de um homem que tomou uma decisão. Você sempre me faz parecer o vilão, sussurrou ele. Talvez você devesse parar de agir como a vítima. Antes que ela pudesse responder, Richard agarrou seu antebraço. Seus dedos eram como garras de aço, cravando-se dolorosamente em sua pele macia. Emily ofegou, tentando instintivamente se libertar. Ele deu um passo à frente, empurrando-a violentamente para mais perto da grade, cuja superfície de vidro estava escorregadia por causa do gelo. Richard, pare! Você está me machucando! Ele não parou. Ele empurrou. Aconteceu em um único momento terrível. Um movimento violento que mudou abruptamente seu peso para trás. O salto de Emily escorregou em uma mancha invisível de neve. Seu corpo tombou sobre o parapeito baixo. Seus braços remaram descontroladamente no ar vazio, procurando desesperadamente por algo para se agarrar. Mas havia apenas frio. Por um segundo, o mundo desacelerou. Ela viu as luzes douradas da cobertura, o reflexo da cidade no vidro e o rosto de Richard, que agora não estava mais zangado, mas estranhamente vazio, congelado entre a raiva e a realização. Então, a gravidade implacável assumiu. Emily caiu do 5º andar para as profundezas. Seu grito rasgou a noite gelada. Um som de puro pavor mortal, enquanto ela mergulhava no abismo com a neve giratória como um anjo caído. Capítulo 2.
O quebrar do silêncio. O grito de Emily mal tinha desaparecido no ar de inverno quando a música dentro da cobertura caiu em um silêncio absoluto e mortal. O quarteto de jazz parou no meio de uma nota. O trompetista segurou seu instrumento no ar, como se tivesse congelado em uma estátua. Os convidados primeiro olharam em volta confusos, o sorriso congelado em seus rostos. Então, uma mulher perto da porta da varanda soltou um grito, tão agudo, tão cru e cheio de horror, que metade do salão se virou bruscamente para ela. Meu Deus! Ela caiu! Ela simplesmente caiu! As palavras cortaram a atmosfera brilhante e perfumada como vidro quebrado. Taças de champanhe escaparam de dedos bem cuidados e manicurados. Um pesado copo de cristal atingiu o caro chão de mármore e se estilhaçou em dezenas de fragmentos cintilantes, o som ecoando pela sala como um tiro de pistola. Esse som desencadeou uma onda de pânico. As conversas educadas e abafadas pararam abruptamente. A atmosfera mudou em um piscar de olhos de celebração festiva, para uma consternação paralisada e sem fôlego. A porta da varanda ainda estava aberta, e uma rajada de ar frio e implacável entrou, carregando flocos de neve e o cheiro forte e metálico do inverno para a sala superaquecida. Jessica Vance, a assistente de longa data de Richard e amante secreta, que estava mais perto da porta, agarrou sua bolsa de paetês com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Seus lábios pintados de vermelho se abriram em uma expressão de surpresa falsa e teatral. Mas algo mais brilhou profundamente em seus olhos. Algo sombrio, calculista, que se assemelhava à satisfação. Estava tão cuidadosamente escondido que apenas um observador muito atento teria notado. Alguém chame o 911 imediatamente! Gritou um homem, um conhecido senador. Sua voz falhou enquanto ele empurrava os convidados sem cerimônia e corria para a grade. Um grupo de pessoas correu atrás dele. Eles pisaram na neve profunda que se acumulava na varanda. A respiração se transformando em nuvens brancas de vapor no frio. Ao olharem para baixo, alguns recuaram imediatamente, os rostos pálidos como cinzas, cobrindo a boca com as mãos para não vomitarem. Outros se inclinaram perigosamente, tentando entender o que viam lá embaixo na rua gelada. Ela está... começou uma mulher trêmula, incapaz de terminar a frase. Ouvi algo. Um baque surdo. Algo atingiu um carro, respondeu outra baixinho, sua voz mal um sussurro. Instintivamente, impulsionados pela curiosidade mórbida da era moderna, celulares foram sacados. Telas acenderam, iluminando rostos ansiosos, enquanto os convidados davam zoom no cenário escuro. Alguns mudaram para vídeo, outros ativaram o flash. Várias pessoas digitaram mensagens para o 911 com as mãos trêmulas e cheias de adrenalina. Dentro da cobertura, o ar ficou pesado, quase insuportavelmente opressor. As vozes se ergueram em ondas inquietas, um coro de medo e confusão. Alguns convidados choravam baixinho, outros murmuravam orações. Um grupo perto da enorme árvore de Natal se abraçou, olhando para a varanda com olhos arregalados e assustados. No meio da sala, Richard reentrou. Seus maxilares estavam tão cerrados que um músculo estava contraído. A neve agarrava-se aos ombros de seu terno caro como escamas. Sua expressão oscilava entre o choque genuíno e o pânico calculista, embora ele tentasse desesperadamente transformá-lo em algo mais frio, mais controlado. Ele passou a mão pelo cabelo e respirou fundo. O que aconteceu lá fora, Richard? Perguntou um homem com uma voz insistente, quase acusatória. Richard balançou a cabeça, um movimento brusco e defensivo. Ela caiu. Ela escorregou na neve. Sua voz estava firme, quase firme demais, antinaturalmente calma. Ele falava como se precisasse convencer a si mesmo mais do que aos outros. Emily estava instável ultimamente,
continuou ele, a mentira se formando rapidamente e suavemente em sua cabeça. Todos viram como ela estava estressada. Vocês sabem que ela estava lutando muito com a gravidez. Certamente, ela apenas perdeu o equilíbrio. Foi um acidente. Vários convidados trocaram olhares. Alguns não acreditaram nele. A dúvida estava escrita em seus rostos. Outros estavam muito atordoados para pensar logicamente. Outros ainda estavam com muito medo de seu poder social para dizer qualquer coisa. Alguns acenaram com a cabeça cautelosamente, agarrando-se desesperadamente a uma explicação que desse sentido ao caos. Jessica deslizou pela multidão até Richard como uma cobra e colocou uma mão suave em seu braço. Seu tom era suave, carregado de drama teatral. Richard, isso é terrível. Sinto muito. Ela falou alto o suficiente para que os que estavam por perto o ouvissem. Todos nós vimos como ela estava emotiva esta noite. Talvez ela só precisasse de ajuda. Talvez ela precisasse de descanso. Sua atuação convenceu vários convidados. Eles observaram a mulher elegante confortando o anfitrião poderoso e enlutado, e por um momento a atenção se desviou da tragédia para o espetáculo da compaixão de Jéssica. Câmeras se voltaram para eles. Flashes piscaram. Richard puxou levemente o braço. Ele não queria parecer muito íntimo dela na frente de todos, não agora, com o corpo de sua esposa ainda quente. Seus olhos correram nervosamente de volta para a varanda. Capítulo 3. A descoberta da esperança. Outra pessoa na varanda deu zoom com os dedos trêmulos em seu smartphone. A imagem na tela pixelizada, mas clara o suficiente. Acho que estou vendo movimento, gritou de repente, a voz aguda de descrença. Ela ainda pode estar viva. Uma mão está se movendo. Um suspiro coletivo percorreu o grupo na varanda. A esperança de que Emily pudesse ter sobrevivido àquela queda inacreditável se espalhou como um choque elétrico. A mera possibilidade de que ela ainda estivesse respirando adicionou um nível totalmente novo de tensão à atmosfera já caótica. Alguns convidados correram para dentro para espalhar a notícia, mas, em vez de alívio, isso causou ainda mais confusão. A ideia de que Emily poderia ter sobrevivido significava que perguntas viriam. Muitas perguntas, declarações, interrogatórios policiais, pedidos de vídeos de vigilância. Todos entenderam instintivamente o que isso implicava. E Richard, de repente, parecia horrorizado, como se tivesse visto um fantasma. Ele engoliu em seco. Seu rosto perdeu toda a cor por um momento, ficando cinza como cinzas, antes que ele se recompusesse violentamente. Ele colocou a mão no braço de uma poltrona de veludo para controlar a respiração. Seus olhos procuraram Jéssica em pânico. Ela o observou atentamente, e seu sorriso sutil desapareceu imediatamente quando ela notou seu pânico nu. Richard sussurrou para si mesmo, mas ela pôde ler em seus lábios. E se ela realmente estiver viva? Ele não respondeu, porque a verdade o atingiu mais forte do que o vento gelado lá fora. Se Emily sobrevivesse, tudo o que ele planejava dizer desmoronaria como um castelo de cartas. Lá fora, as sirenes uivavam à distância, chegando cada vez mais perto. Um coro de retribuição, até que se misturaram com o silêncio temeroso dos convidados na cobertura. Todos entenderam que a noite estava apenas começando. Richard se moveu para dentro da cobertura, para longe da varanda, como se a distância física pudesse anular o ato. O salão ainda tremia de choque. Os convidados sussurravam em pequenos grupos, seus rostos pálidos sob o brilho quente das luzes de Natal. Até os músicos de jazz ficaram imóveis ao lado de seus instrumentos, incertos se deviam ficar ou fugir. Richard passou a mão pelo rosto, suavizando sua expressão até que parecesse novamente calmo. Algo ensaiado que, à distância, poderia parecer luto. Ele usou uma máscara por quase toda a sua vida.
Esta noite foi apenas mais um momento para usá-la. Por favor, todos, disse ele, levantando a voz para que os convidados próximos pudessem ouvi-lo. Não entrem em pânico. Foi um acidente. Emily estava sob muita pressão ultimamente e estava completamente sobrecarregada. Uma mulher em um vestido de cetim vermelho se aproximou cautelosamente. Richard, ela não parecia sobrecarregada. Ela parecia assustada. Eu a vi mais cedo. Ela parecia ter medo de algo. Ou de alguém. Richard forçou um sorriso cheio de simpatia fingida. É Natal. Ela estava emotiva. O bebê, a pressão. Você sabe como essas coisas podem ser. Hormônios e exaustão. A testa da mulher se franziu, mas ela não disse mais nada, recuando um passo, a dúvida visível em seus olhos. Do outro lado da sala, a jovem que estava perto da varanda enxugou as lágrimas dos olhos. Eu juro que ela estendeu a mão, disse a jovem com a voz trêmula. Ela não pulou. Ela não escorregou. Ela estendeu a mão como se quisesse se defender. Sua amiga olhou em volta nervosamente. Não diga isso tão alto. Richard está ouvindo. Eu não me importo se ele me ouve, sussurrou a jovem com veemência. Havia algo errado. Richard a ouviu. Apesar da distância, suas palavras o atingiram como um tiro. O pânico apertou seu maxilar. Ele precisava recuperar o controle. Ele precisava moldar a história antes que mais perguntas surgissem. Ele se virou rapidamente e sinalizou para seu chefe de segurança com um leve aceno de cabeça. Quando o homem se aproximou, Richard ordenou em voz baixa. Verifique as câmeras. Apague tudo da varanda e do corredor. Agora. O segurança hesitou. Senhor, a polícia pode querer isso. Isso é ilegal. Faça! Rosnou Richard, seus olhos faiscando de raiva. Antes que eles cheguem. Não podemos deixar que isso se torne um escândalo. Capítulo 4. A queda da fachada. O som das sirenes tornou-se ensurdecedor, ecoando nos edifícios altos lá fora. Luzes azuis e vermelhas piscavam pelas paredes de vidro da cobertura, colorindo os pisos de mármore e os grupos de convidados assustados em cores sinistras e pulsantes. Uma onda fria de medo percorreu a sala, pois todos entenderam que a noite havia cruzado uma linha que jamais poderia ser apagada. Uma mulher caiu 5 andares, uma mulher grávida, e a polícia estava a apenas segundos de distância. Richard sentiu o peso de cada segundo pressionando-o. Seu coração batia descontroladamente em seu peito. Suas palmas estavam frias de suor. Ele precisava de controle. Ele precisava de obediência. Ele foi para o meio da sala e bateu palmas uma vez, alto. O som cortou o ar como um tiro de advertência. Ouçam-me, disse ele com uma voz grave, mas autoritária. Todos devem manter a calma e ficar dentro. A polícia terá perguntas e precisamos estar na mesma página. Um homem perguntou. Na mesma página sobre o quê? Richard deu-lhe um sorriso tenso. Sobre a verdade. Emily escorregou. Havia neve na varanda. Todos viram como ela estava sobrecarregada esta noite. Um murmúrio percorreu o salão. Alguns acenaram com a cabeça cautelosamente, procurando uma explicação simples. Outros hesitaram, trocando olhares cheios de suspeita. Os olhos de Richard se estreitaram. Ele caminhou até o homem que o havia questionado. Se você espalhar uma história que contradiga a verdade, eu o responsabilizarei por difamação. Entendido? O homem engoliu em seco. Eu não ia dizer nada. Eu só estava pensando... Não pense, interrompeu Richard. É por isso que estou dizendo agora. O chefe de segurança se aproximou dele com urgência, o rosto pálido. Senhor, a polícia está na entrada principal. Não os deixe subir, ordenou Richard. Diga-lhes que eu estou descendo. O segurança hesitou. Eles disseram que era urgente. Pode ser que ela ainda esteja viva.
A sala reagiu imediatamente. Algumas pessoas cobriram a boca com as mãos. Jessica agarrou o braço de uma cadeira como se suas pernas fossem ceder. Vários convidados trocaram olhares alarmados. A possibilidade de que Emily tivesse sobrevivido mudava tudo. Richard sentiu seu sangue congelar. Ela está viva, repetiu o segurança baixinho. Eles estão tentando estabilizá-la. Richard olhou para ele por um segundo, incapaz de responder. Seu coração batia ainda mais forte. O pânico subiu como uma inundação dentro dele. Se Emily sobrevivesse, ela poderia falar, ela poderia acusá-lo, ela poderia destruí-lo. Ele se virou para a multidão, tentando parecer estável, mas o suor em sua testa o traiu. Todos mantenham a calma. Isso não muda nada. Emily provavelmente caiu em algo que amortizou a queda. Nada mais. O elevador deu um leve ping, e todas as conversas na cobertura caíram em um silêncio cheio de terror. As portas de aço polido se abriram, revelando 2 policiais, um paramédico e o administrador do prédio. Richard respirou fundo e deu um passo à frente. "Oficial", disse ele educadamente. "Obrigado por virem. Foi um acidente terrível. Posso explicar tudo." A oficial sênior, uma mulher alta com olhos penetrantes, levantou a mão. "Falaremos com o senhor em breve. Agora precisamos confirmar informações sobre a vítima. Entendo que é sua esposa." Richard acenou com a cabeça, com uma expressão ensaiada de dor. "Sim." Emily escorregou. Antes que ele pudesse acrescentar algo, o paramédico deu um passo à frente com uma prancheta na mão. Seu rosto estava sério, mas sua voz permaneceu firme. "Senhor, sua esposa está viva." As palavras explodiram na sala. Um murmúrio de surpresa percorreu a cobertura. Uma taça de champanhe caiu de uma mão e se estilhaçou no mármore. Os joelhos de Jessica cederam. Richard sentiu o mundo virar. "Viva, viva." As palavras se repetiam em sua cabeça como marteladas. "Ela caiu no capô de um veículo", disse o paramédico. "O impacto foi forte, mas não fatal. Ela recuperou a consciência por alguns momentos. Ela conseguiu falar. Ela disse que alguém a empurrou." A sala explodiu formalmente. O paramédico continuou. "Ela está sendo levada para o Mercy General." Ela perguntou por alguém chamado Julian. A sala explodiu novamente. "O quê? Quem é Julian?" Ela quis dizer Julian Thorne, o multibilionário. O administrador acrescentou baixinho. "O carro em que ela caiu está registrado em nome dele." Capítulo 5. A promessa na ambulância. O interior da ambulância brilhava com luz de néon clínica e intensa, que piscava toda vez que as rodas atingiam um buraco na estrada nevada. A sirene uivava lá fora na noite, um som lamentoso que penetrava nos ossos. Lá dentro, Emily estava amarrada à maca, seu corpo coberto de hematomas e tremendo de choque e frio, mas ela estava viva. Cada respiração era uma luta, cada movimento uma agonia. Suas pálpebras tremiam a cada pontada de dor. Um paramédico permaneceu ao seu lado, verificando seus sinais vitais com calma eficiência, suas mãos quentes contra sua pele gelada. O bip constante do monitor enchia o espaço apertado, a única prova de que seu coração ainda batia. Outro paramédico pressionou uma gaze contra um corte profundo em sua testa, o pano branco ficando lentamente vermelho. "Fique conosco, Emily. Você está indo muito bem. Seu bebê é forte. Concentre-se apenas em respirar." Emily tentou responder, mas sua voz falhou. Sua garganta queimava como fogo. Seu peito estava apertado, como se um elefante estivesse sentado sobre ele. A memória da queda se repetia incessantemente em sua cabeça, como um filme que não parava de tocar. O ar gelado contra seu rosto, o mundo girando, o som de seu próprio grito. E, acima de tudo, a última imagem que ela viu antes que tudo ficasse preto.
Richard, parado na grade, seu rosto distorcido de raiva, sua mão ainda estendida. Ele me empurrou. A certeza a atingiu novamente, crua e avassaladora. De repente, a ambulância parou. As portas traseiras se abriram e uma rajada de ar frio invadiu, acompanhada por neve giratória. Botas pesadas subiram a rampa. Os olhos de Emily se abriram com dificuldade quando ela viu uma figura familiar se inclinando sobre ela. Julian Thorne. Ele usava um casaco escuro, com neve acumulada em seus ombros. Sua respiração era visível no ar frio como uma nuvem branca. Seus olhos estavam cheios de pânico, cheios de medo e algo mais profundo, algo protetor que nunca a havia deixado completamente. Não importava quantos anos tivessem passado. Emily, disse ele com a voz carregada de emoção. Sua mão procurando a dela. Eu estou aqui. Os lábios de Emily se separaram. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Julian. Ele entrou totalmente e ajoelhou-se ao lado dela, pegando sua mão trêmula na dele. Seu toque era quente e firme, um contraste total com o terror gelado que ainda a envolvia. O que aconteceu? Perguntou ele com a voz trêmula. Quem fez isso com você? Emily engoliu em seco. Sua garganta doía. Suas palavras vieram fracas, mas claras. Richard. Ele me empurrou. Julian congelou. Seu maxilar se apertou. Uma tempestade se acendeu atrás de seus olhos. Ele fechou a mão suavemente em torno da dela para não machucá-la, mas firme o suficiente para prometer que não a soltaria. Você está segura agora, disse ele baixinho, mas com uma intensidade que não deixava dúvidas. Não vou deixar que ele se aproxime de você novamente. A ambulância começou a se mover novamente, fazendo uma curva fechada. Julian se segurou na parede com uma mão, enquanto a outra estava entrelaçada na dela. Sua presença preencheu o espaço, forte e constante como uma rocha no meio do mar. Emily sentiu algo que não sentia há meses, algo que pensava ter perdido: esperança. Lágrimas escorreram por suas têmporas, enquanto ela sussurrava. Ele queria que eu sumisse. Ele queria que nós sumíssemos. Julian se inclinou, sua testa quase tocando a dela. Ele não vai sair impune. Eu prometo, disse ele. Sua voz não continha mera raiva. Desta vez, continha certeza, determinação, uma promessa nascida de algo mais profundo do que a fúria. Capítulo 6. O confronto na cobertura. A cobertura nunca pareceu tão sufocante. O brilho quente dos lustres de cristal não evocava mais uma atmosfera festiva. Agora, ele lançava sombras longas e distorcidas no chão de mármore. Os convidados estavam imóveis em pequenos grupos, sussurrando fragmentos de medo que não ousavam expressar em voz alta. A polícia havia isolado a varanda e estava se preparando para interrogar as testemunhas. E então, o elevador fez outro barulho. Todas as cabeças se viraram, as portas se abrindo lentamente, quase teatralmente, enquanto uma figura alta dava um passo à frente. A temperatura na sala pareceu cair vários graus. Conversas pararam no meio da frase. Julian Thorne entrou na cobertura. Ele ainda usava seu casaco escuro coberto de neve, seu rosto endurecido em uma máscara fria que não revelava nada além de uma raiva profunda e controlada. Sua presença alterou o equilíbrio da sala imediatamente. As pessoas se endireitaram instintivamente. Alguns se afastaram, abrindo caminho para ele como para um rei. Outros sussurraram seu nome em descrença. É Julian Thorne, o multibilionário. O que ele está fazendo aqui? Richard, que estava discutindo com um oficial perto da escada, virou-se abruptamente ao ouvir seu nome. Quando viu Julian, seus olhos se arregalaram em choque genuíno antes que ele se forçasse a estreitá-los para manter a firmeza. O que você está fazendo aqui? Exigiu Richard, tentando parecer calmo, mas sua voz falhou ligeiramente.
Julian o ignorou completamente. Ele caminhou diretamente para os oficiais que haviam chegado minutos antes. Seus passos eram firmes e determinados. Estou procurando informações sobre Emily Sterling, disse Julian ao oficial sênior. Ela está sendo levada para o Mercy General. Preciso saber o estado dela. A oficial o observou atentamente. E qual é a sua relação com a vítima? A resposta de Julian veio imediatamente e inequivocamente. Ela perguntou por mim. A sala se encheu de sussurros novamente. O rosto de Richard perdeu a cor. Ela está confusa, gritou Richard em voz alta, dando um passo à frente desesperadamente. Ela não sabe o que está dizendo. Ele é o ex dela. O passado dele não tem nada a ver com isso. Julian virou a cabeça lentamente e fixou Richard pela primeira vez. Sua expressão era fria, vazia de qualquer emoção, exceto um controle mortal. Você a empurrou, disse Julian baixinho. Uma onda de reações percorreu a sala. A boca de Richard se abriu em choque. Isso é uma mentira. Julian não piscou. Ela acordou na ambulância. Ela disse aos paramédicos que o marido a empurrou da varanda. As palavras caíram como pedras em um lago calmo, enviando ondas de choque em todas as direções. Vários convidados soltaram um grito abafado. Jessica agarrou o pescoço como se estivesse sem ar. Um homem mais velho tropeçou para trás contra uma mesa. Richard apontou um dedo trêmulo para Julian. Você está tentando manipular os oficiais. Você não tem o direito de estar aqui. Ele tem todo o direito. Intrometeu-se o administrador do prédio nervosamente. O carro em que ela caiu pertence a ele. Julian deu um passo à frente, completamente imperturbável. Ele era mais alto que Richard, mais calmo e, naquele momento, muito mais perigoso. Ela não me deixou. O pai dela a forçou a casar com você depois de fechar um acordo com você. Eu respeitei a decisão dela. Eu lhe dei liberdade. Mas você a tirou dela. Os convidados soltaram outro grito abafado. A compostura de Richard quebrou. Isso é ridículo. Pergunte a Jessica. Ela sabe a verdade. Ela sabe que Emily estava instável. Os olhos de Jessica se arregalaram. Por que você está me arrastando para isso? Eu nunca disse que ela estava instável. Sim, você disse, respondeu um convidado. Todos nós ouvimos. A oficial sênior deu um passo à frente. Sr. Sterling, fomos informados de que alguém tentou apagar as imagens de segurança da varanda e do corredor. Isso é verdade? A garganta de Richard se moveu. Eu queria proteger Emily. Isso arruinaria a reputação dela. Os olhos da oficial endureceram. Destruir evidências é um crime grave. Eu não ordenei que nada fosse apagado, mentiu Richard imediatamente. O administrador pigarreou. Sim, ele ordenou. Ele disse ao chefe de segurança para apagar tudo. Capítulo 7. A queda do rei. A cobertura prendeu a respiração. Julian caminhou lentamente até Richard. Você a empurrou, você tentou apagar as evidências, e agora você quer culpar a mulher que você quase matou. Richard recuou. Seu salto bateu em uma perna de cadeira. Ele tropeçou levemente antes de se recompor. O pânico brilhou em seu rosto. Ela escorregou, repetiu ele com a voz fraca. Havia neve. Ela escorregou. A oficial sênior se voltou novamente para os convidados. Se alguém viu a queda ou ouviu algo relevante, falaremos com vocês um por um. As vozes irromperam. Eu a vi estender a mão, ela parecia assustada. Eu vi Richard agarrá-la pelo braço. Ele disse a ela para entrar, e então ele a empurrou. Richard observou a cena horrorizado enquanto sua história desmoronava. Sua confiança, suas ameaças, sua teia de mentiras, tudo se desintegrou em pedaços, enquanto as testemunhas encontravam coragem para falar. Julian deu um último passo em direção a ele e baixou a voz para que apenas Richard pudesse ouvi-lo. Seu controle termina esta noite.
A respiração de Richard parou. Seus olhos vasculharam a sala em busca de aliados que não existiam mais. A oficial sênior se aproximou. Senhor Sterling, o senhor deve nos acompanhar para interrogatório. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio. A polícia escoltou Richard até o elevador, enquanto toda a cobertura o observava em um silêncio atordoado. Sua caminhada confiante havia desaparecido. Seus ombros estavam curvados. Sua respiração estava rápida e irregular, e suas mãos tremiam, apesar de suas tentativas de escondê-lo. As luzes azuis e vermelhas da rua iluminavam seu rosto, revelando a verdade que ele tentara enterrar. Ele olhou para trás uma vez, esperando ver um aliado na multidão, mas ele viu apenas olhos cheios de suspeita, decepção e medo. Jessica estava imóvel perto do bar, tremendo tanto que sua pulseira tilintava contra o copo que ela segurava. Ela olhou para Richard com uma mistura de choque e terror. Minutos antes, ela imaginara um futuro com ele, cheio de riqueza e influência. Agora, ela via apenas um homem acusado de um crime violento. Quando as portas do elevador se fecharam sobre Richard, o caos irrompeu na cobertura. Os oficiais se espalharam pela sala, organizando as testemunhas em filas para interrogatório. Telefones vibravam, convidados sussurravam em frenética excitação. Uma repórter que fora convidada para cobrir a festa enviou discretamente mensagens para seu editor. Lá embaixo, Richard foi colocado no banco de trás de um carro de polícia. Sua respiração embaçava as janelas, enquanto ele observava as ruas nevadas. Os rádios da polícia crepitavam com atualizações. Suspeito. A palavra ecoou na cabeça de Richard. Em sua vida, ele foi chamado de muitas coisas: empresário, milionário, visionário. Mas nunca suspeito, nunca criminoso, nunca monstro. E agora, cada rótulo que definia sua vida se dissolvia como gelo entre os dedos. Capítulo 8. Uma nova vida. A luz da manhã deslizou lentamente pelas janelas do Hospital Mercy General, substituindo a escuridão fria e azul por um brilho dourado e quente. Era a primeira luz pacífica que Emily via em meses. A primeira luz que não parecia um holofote apontado para cada um de seus erros. A primeira luz que parecia esperança em vez de medo. Ela estava deitada em uma pilha de travesseiros, envolta em um cobertor quente, respirando suavemente, enquanto o batimento cardíaco constante de seu bebê ecoava no monitor ao lado dela. Suas costelas palpitavam quando ela respirava fundo demais. Seus braços estavam cheios de hematomas, mas ela estava viva. Seu filho estava vivo. Do lado de fora de seu quarto, jornalistas esperavam atrás da fita da polícia. Enfermeiras voluntárias sussurravam seu nome com admiração. Tudo ao seu redor havia mudado de perigo para segurança. Julian estava na janela, sua silhueta delineada pela luz do sol. Ele usava um suéter simples e jeans, um contraste absoluto com o casaco formal da noite anterior. Quando ele se virou para ela, sua expressão se suavizou. "Você parece melhor", disse ele baixinho. Emily sorriu fracamente. "Um pouco. O médico disse que tivemos sorte." Julian se aproximou de sua cama e sentou-se na cadeira ao lado dela. "O que você quer fazer agora? Quer ir para casa?" "Para casa." A palavra ficou presa em sua cabeça. Mas a cobertura não era um lar. A vida com Richard não era um lar. Ela precisava de algo novo. Julian notou sua dúvida. "Você pode ficar comigo?" perguntou ele baixinho. "Não para sempre. Não se você não quiser. Mas até você decidir para onde quer ir, você pode ficar na minha casa. É seguro, privado, e ninguém vai tocar em você." "Eu estava com tanto medo", sussurrou ela. "Pensei que ele iria me matar." Julian apertou a mão dela. "Ele não vai machucá-la novamente. A polícia tem tudo o que precisa. As gravações, as testemunhas, os registros de segurança. Desta vez, ele não pode mentir."
Ela acenou com a cabeça lentamente. Eu sei. A porta se abriu novamente, desta vez revelando uma policial. Ela se aproximou da cama de Emily com uma reverência respeitosa. Emily, eu queria informá-la que Richard Sterling teve a fiança negada. Ele permanecerá sob custódia enquanto prosseguimos com as acusações. Coordenaremos as medidas de proteção com a senhora. Emily soltou um suspiro que não sabia que estava prendendo. Obrigada. A oficial suavizou o tom. A senhora é muito forte. O que lhe aconteceu não foi culpa sua. Emily chorou enquanto a emoção crescia em seu peito. Obrigada por dizer isso. A oficial saiu e fechou a porta. Emily colocou a mão na barriga e sentiu o movimento de seu bebê. Eu quero uma vida tranquila para este bebê, sussurrou ela. Uma vida sem medo, sem caos, sem Richard. Julian sorriu gentilmente. Você terá isso, eu prometo. A sala estava envolta em um silêncio reconfortante, enquanto a luz do sol aquecia os lençóis brancos. Emily sentiu uma calma que não sentia há anos. Ela não era mais a mulher que entrava em uma cobertura com um sorriso falso e mãos trêmulas. Ela era uma sobrevivente, mais forte do que jamais imaginou, e agora segurava seu futuro em suas mãos. Horas depois, quando ela recebeu alta, Julian a empurrou em uma cadeira de rodas pelo saguão. Os repórteres tentaram se aproximar, mas os oficiais os mantiveram afastados. As câmeras piscavam, mas Emily manteve o olhar fixo para a frente. Ela não se esconderia mais, mas também não deixaria que o barulho deles destruísse sua paz. Lá fora, a neve caía suavemente. O mundo parecia limpo e novo. Emily inalou o ar frio e sentiu a promessa de outra vida se firmar em seu coração. Enquanto Julian a conduzia até seu carro, ela sussurrou. Este é o começo, não é? Ele olhou para ela com calor e certeza. Sim, este é o seu começo. Ela pegou a mão dele, entrou em sua nova vida e pela primeira vez em muito tempo, Emily se sentiu livre.